Bom dia a todos e todas. Começo por agradecer a vossa presença tão cedo. Estamos já um bocadinho atrasados e, portanto, não vamos adiar mais esta mesa redonda. Esta mesa redonda tem como título Formação de Professores e Educadores, reflexões sobre o currículo e a pedagogia, decorre no INC, tem o INC como espaço privilegiado para dinamizar uma reflexão sobre a formação na docência. A formação de professores e educadores de infância tem sido apontada como um domínio que tem dado relevância na promoção da qualidade da educação. O relatório da OCDE Teachers Matter, publicado em 2005, sublinha a necessidade de aprofundar as questões relacionadas com a profissão docente e cumprir o desígnio de melhorar a qualidade da educação e da aprendizagem. Pretendemos com esta mesa dar um pequeno contributo para esta reflexão. O meu nome é Sofia Bergano, devia ter começado por aí. Participam nesta mesa ilustres professores e investigadores na área da formação na docência e pretendemos com esta mesa, como já vos disse, refletir sobre as questões da formação de professores e educadores, comparando perspectivas de 3 países distintos. O professor Leôncio Veiga Gil vai-nos falar desta realidade em Espanha, a professora Sandra Soares do Brasil e a professora Rosa Monte na nossa realidade em Portugal. Esta mesa está organizada com questões e vamos tentar cumprir os limites do tempo, que vai ser um desafio, porque estas questões são sempre muito interessantes, mas vamos tentar colocar uma questão, cada um dos participantes dará o seu contributo, discutem-se as ideias e no final a assistência, o público, colocará as questões que considerar pertinentes e que muito enriquecerão a nossa reflexão. Queria só salientar que o professor Leôncio Veiga Gil queria fazer uma breve apresentação, vai ser muito breve para não tirar protagonismo a quem deve ter nesta mesa, que são, com certeza, os nossos convidados, a quem desde já agradeço. O professor Leôncio é catedrático na Faculdade de Educação da Universidade de Salamanca e professor visitante em diversas universidades europeias, ibero-americanas e norte-americanas. É licenciado em doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Salamanca. Nesta instituição tem desenvolvido e desempenhado diversos cargos institucionais como diretor do Departamento de Teoria e Educação, membro do Conselho de Investigação e de outras funções internacionais. Tem uma vasta obra publicada sobre formação de professores. É ainda coordenador do grupo de investigação em educação comparada e políticas educativas. Tem-se dedicado a estas áreas de investigação e, com certeza, Sr. Professor, aproveitaremos muito com a sua vasta experiência de reflexão nas matérias. A professora Sandra Soares é graduada em Pedagogia pela Faculdade Federal da Bahia, tem um mestrado em Educação, doutorado também em Educação pela Universidade do Quebec. Sheffield. Então tive alguma resistência em pronunciar que não o fosse fazer bem, mas afinal não é assim tão distante daquilo que eu pensava. Tem lecionado, é professora titular na Universidade do Estado da Bahia, leciona no Departamento de Educação, na graduação e no programa de pós-graduação de Educação e Contemporaneidade. Várias obras publicadas, livros, revistas, artigos, que com certeza merecem toda a nossa e a vossa atenção. A professora Rosa Novo, nossa colega aqui na Escola Superior de Educação, tem formação como professora do primeiro ciclo do ensino básico,
Tem uma licenciatura em Psicologia, também numa universidade que não me atrevo a pronunciar. Tem feito estudos de quer de mestrado, quer de doutoramento na área da educação, tem dedicado, da educação e da supervisão, tem dedicado uma parte substancial da sua carreira a refletir de uma forma muito consistente sobre as questões da formação de professores e educadores. Permitam-me dirigir um cumprimento especial à doutora Rosa, porque com ela também aprendi muito sobre formação de professores, porque desde sempre lembro-me da comunicação ontem do professor Nova. A professora Rosa foi uma das professoras que também me acompanhou nos meus primeiros anos de carreira. Na altura tinha funções de direção na escola e com quem aprendi muito em conjunto com outros colegas. Estou a ver aqui alguns. Como veem, temos um painel extraordinário e, portanto, sem mais demoras, vamos iniciar as nossas questões e vamos juntar os bocadinhos de verdade que cada um nos traz da sua experiência de formação, das suas reflexões e tirar o maior proveito disto na construção da nossa ideia de que é, sobretudo, que deve ser a formação de professores e educadores. Bem, combinamos que a primeira questão que se colocaria à mesa seria sobre as transformações curriculares da formação de professores e educadores na última década. Quais são estas transformações? Que implicações é que isto teve nas escolas? Eu gostaria de começar, antes de mais, dar a palavra ao professor Vegas Gil para nos falar destas transformações e da especificidade destas transformações da escola. Bom dia. A primeira questão é pedir desculpas ao público por não poder falar em português. Quando falo em português, falo portunhol. Por isso que vou falar em espanhol. Palabras también de agradecimiento y de reconocimiento, especialmente a todo el comité organizador de este encuentro internacional de formación de docentes. Recuerdos y palabras para Cristina Mezquita, Cristina Martins, Sofía, Luis, etcétera, etcétera. En general, unas palabras de agradecimiento para todos. ¿Por qué? Por dos motivos. Por una parte, evidentemente, permitirme que esté aquí y que eso nos permita compartir experiencias, compartir ideas, compartir perspectivas, ¿verdad? En dos espacios universitarios tan cercanos como es Bragança y Salamanca, ¿verdad? Que en algunos casos ya tenemos algunos contactos, digamos, personales de antes, y yo creo que a partir de ahora espero que podamos intensificar las relaciones institucionales y académicas. Y en segundo lugar también palabras de agradecimiento por la gentileza, por la hospitalidad. Es notable y es evidentemente enriquecedor y uno se siente aquí casi mejor que en casa. Por tanto, por todo ello, muchas gracias. En relación con esta primera cuestión que nos planteaba Sofía, desde nuestra experiencia, de nuestras aportaciones y desde nuestro contexto español, yo tengo que empezar por manifestar que la formación de profesores históricamente se ha ido construyendo de manera paralela y de manera bifronte. Quiero decir que podemos constatar dos subsistemas no universitarios
de formación de profesores, históricamente, pero también hoy día. Tenemos por una parte la formación, vamos a llamarla, de maestros, y por otra parte la formación de profesores, que hace referencia a la formación de profesores de enseñanza secundaria, la inferior y la superior. Y estos son dos recorridos paralelos que ahora empiezan a tener algún punto en común, simplemente la institución en la cual se desarrollan los programas, pero nada más. Por eso me gustaría dar unas pinceladas, unas ideas en relación a estos dos procesos, a estas dos formas, estas dos estrategias. Son unas ideas, porque la fundamentación y la explicación pues la podrán tener todos ustedes en el texto que aparecerá finalmente en el libro de clases. Si nos fijamos en la formación de los maestros, es decir, en la formación para la educación infantil primaria llamada así hoy día, ¿verdad? Si nos fijamos en la clasificación internacional de los sistemas educativos, sería, ¿verdad?, CINE 0 y CINE 1. Y esta historia, en el caso de España, comienza en los años 40 del siglo XIX, comienza a mediados del XIX, con la creación y la puesta en funcionamiento de las muy nombradas ayer escuelas normales, que evidentemente en estos primeros procesos de normales no tenían más que el nombre, ¿verdad?, por la precariedad, por las dificultades, por los destinatarios, etcétera, por las condiciones, etcétera. Pero como ya subrayado el profesor Nova, es verdad que esta idea que se plasma institucionalmente es una idea muy novedosa e innovadora. Y indagando en la construcción, en España no fuimos los innovadores. Nosotros seguimos el modelo del École Normale Française y seguimos el modelo de la Normalschule prusiana. Y ahí conformamos evidentemente unos marcos institucionales para abordar, ¿verdad?, la construcción del Sistema Nacional de Educación y la gran demanda de escolarización. Estas escuelas normales, evidentemente, van a marcar el futuro e incluso el siglo XXI, aun con otras denominaciones, ¿verdad? Estas escuelas normales también son herederas directas del propio sistema educativo y de la propia estructuración de la función docente, ¿verdad? Se estructura un sistema jerarquizado, se estructura un sistema también con un profesor también jerarquizado, y las escuelas normales, lógicamente, también se estructuran institucionalmente, ¿verdad?, como unas escuelas normales internamente jerarquizadas desde 1849. Pero pedagógicamente, estas escuelas normales son fundamentalmente escuelas enciclopédicas, son escuelas culturales. El gran bagaje curricular está marcado por los contenidos de las materias y de las disciplinas, porque en buena medida eso tiene directa conexión con los destinatarios a los cuales están sirviendo. La parte pedagógica ocupa un papel muy secundario. Evidente, algunas asignaturas, algunas materias, algunos bloques curriculares, ¿verdad?, de carácter organizativo, incluso de carácter histórico, no de momento contenidos de ámbito comparado, esto aparecerá ya en el siglo XX, pero un componente importante de la pedagogía es lo que el profesor Nova llamaba la profesionalización. Evidentemente las escuelas normales estaban muy profesionalizadas, siempre una escuela aneja para las prácticas, para la formación, y esta vinculación evidentemente le daba una especificidad concreta que se ha mantenido a lo largo no solo del XIX sino también del siglo XX. Y este modelo funcionó de esta forma en el XIX y el primer tercio del XX. Cuando sufre un cambio sustantivo es a lo largo de la Segunda República Española con el Plan Profesional de 1931. Y se llamó incluso así, Plan Profesional.
y lo de profesional fundamentalmente por dos razones. Una, por cuanto el plan de estudios se articula al margen de la enciclopedia, se articula al margen de la cultura, se articula al margen de los contenidos disciplinares, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se va a exigir a los destinatarios que se incorporan a las normales, se va a exigir bachiller. Y esto ocurre en España por primera vez. Por esto, la orientación curricular del plan de estudios, un plan de estudios exhaustivo de 4 años, es fundamentalmente pedagógica, es decir, currículum en torno a la pedagogía, en torno a la organización, en torno a la didáctica, en torno a la historia de la educación, con contenidos incluso de ámbito internacional también contemplados en el plan de estudios. Por eso, la profesionalización. Y por otra parte, el segundo componente de la profesionalización es la formación práctica. Justamente el último año era un año básicamente dedicado a la formación para el ejercicio profesional, es decir, dedicado a la formación in situ en los centros educativos públicos. Este programa, evidentemente, y este plan de estudios tendría una vigencia de 5 años más o menos. La guerra civil, el franquismo articula un nuevo modelo, recompone las tradicionales escuelas normales en escuelas de magisterio, conforme unos nuevos prototipos, conforme unas nuevas ideas que son ideas clásicas, ¿verdad? Conforme la idea de la pedagogía individual y conforme la pedagogía magisterial tradicional, ¿no? Escuelas de magisterio. Y de esta forma funcionaron hasta los años 70, justamente al final del franquismo, en la época más tecnicista y desarrollista del sistema en España. Se articula una reforma general del Sistema Nacional de Educación en la Ley General de Educación de 1970. Y se aborda la reorganización de la formación de maestros. Esta reordenación, que se traducirá en el plan de estudios de 1974, yo creo que tiene dos identidades enormemente importantes, o mejor dicho, quizás tres. Una, en cuanto que crea las llamadas escuelas universitarias de formación del profesorado de educación general básica. Un título excesivamente amplio, excesivamente largo, excesivamente complejo y que quería abarcar todo y posiblemente no abarcara nada. Porque se llamaban universitarias y de universitarias no van a tener más que la dependencia administrativa, nada más. Estaban en la universidad y por eso se llamarían universitarias, pero no hay conexión, por ejemplo, con la psicología y con la pedagogía, ¿verdad?, que ya estaban incrustadas en nuestras estructuras universitarias. Por tanto, eran unos apéndices administrativos más, pero sin conexión con la investigación, sin conexión con la pedagogía. Yo creo que es importante también, en este caso, esta reforma por cuanto redenomina al docente. Ya no se llamará maestro, sino ahora se llama profesor. Y esto da lugar, evidentemente, a cierta confusión terminológica en ejercicio profesional. Bueno, ya estoy acabando. La tercera cuestión es que justamente esta reforma inicia un recorrido por especialidades. Todavía no tenemos especialidades profundas, pero ya empiezan a aparecer ahora especialidades en relación con preescolar, en relación con educación primaria, con idioma o con educación especial. Empiezan a aparecer las especialidades. Estas especialidades después se van a incrustar de forma profunda en la reforma que se hace en los años 90, producto de la LOCSE de 1990, en la que finalmente se incrustarán 7 especialidades. Es decir, nuestra formación terminará en los años 90 ofreciendo 7 denominaciones, 7 titulaciones: maestro diplomado en educación infantil, educación primaria, en música, en educación especial, en lengua extranjera, en audición y lenguaje,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante ya de los años 90 es la incorporación a las facultades de educación que acaban de nacer, y la formación de los maestros se incrustará en las estructuras de la formación que ofrecen las facultades de educación. Y quizás es la primera vez, desde mi perspectiva, que empieza la formación de maestros a tener conexiones reales con la universidad. Esto es desarrollar actuaciones de investigación, esto es desarrollar proyectos de innovación, esto es entrar en contacto con los sectores de la psicología, los sectores de la pedagogía, ¿verdad?, que tienen, pues, o teníamos todo un espíritu de un carácter académico, si se quiere, teórico. Bueno, pues de momento lo dejamos ahí y luego comentaremos sobre las cosas. Seria então a perspectiva da professora Rosa sobre as relações da formação de professores. Ora, muito bom dia a todos. Quero agradecer, apesar de não fazer parte, mas agradecer a vossa presença, agradecer a gentileza do público e agradecer sobretudo a organização por me ter convidado perante temas que me têm sido queridos ao longo de toda a minha carreira profissional. Também gostaria de cumprimentar o professor Lúcio e a professora Sandra, e espero e estou convicta que vai ser um debate extremamente interessante. E se me permitem, como temos tempo programado, eu pegaria já nas palavras do professor Leôncio, que estive atenta, e o professor Leôncio de alguma forma esteve a fazer um percurso da história da formação em Espanha, correto, sim, professor? Pronto. E de facto, quando se lança a proposta de uma reestruturação curricular que se concretiza no ciclo bietápico, faça uma licenciatura em ensino básico que tem como pressuposto, que eu acho que temos que contrabalançar, que é os defensores de Bolonha, no bom sentido, aliás, também gostaria de salvaguardar que não sou contra Bolonha, e que nós estou aqui também uma perspectiva de saudosismo, porque já é o terceiro contexto socio-histórico que vivencio a informação, mas no sentido de projeção de uma possível leitura reflexiva. E então, como eu estava dizendo, pegando as palavras do professor Leôncio, esta proposta do ciclo bietápico, acho que esquece toda uma história de formação de professores, ou então, não esquecendo, diaboliza os professores, tornando-os histórico. Se me permitem, eu acho que a construção histórica, os tempos, contextos socio-históricos mudam naturalmente, mas creio que nem tudo que se construiu foi mau. Creio que nem tudo se construiu foi mau. Desculpem, volto a acentuar. E nessa base torna as políticas educativas e os governos tornam os seus atores centrais meramente executores. Meramente executores. Apesar de reconhecer, atenção, que os próprios professores também criam a burocracia, também criam a uniformidade, também criam a rotinização não refletida. E é sobre isso que temos que refletir. É sobre isso que temos que pensar. Portanto, há uma concretização num ciclo bietápico de uma licenciatura em ensino básico que, de 3 anos, em Portugal, em que forma técnicos de educação. Ou seja, é uma etapa formativa que, ao mesmo tempo que é simultaneamente uma conclusão de uma licenciatura,
e, simultaneamente, o prosseguir de estudos para uma vertente profissionalizante que só se efetua a nível de mestrado na duração de 2 a 4 semestres, conforme o nível de ensino para os quais estão a formar. Portanto, esta habilitação conjunta, vamos analisar um pouco e refletir um pouco. Dizem que ser professor é transversal, seja em que nível de ensino for, seja no pré-escolar, seja no primeiro ciclo, no segundo ciclo, na secundária, no universitário ou, no nosso caso, no politécnico, que tem imenso prazer pela história vivenciada no politécnico. E, portanto, estou extremamente gratificante e orgulhosa da história que vivenciei aqui. E que ainda quero convivenciar, não é? Atenção! Não estou numa fase terminal, não, claro. Mas, é verdade, isso é verdade, que é ser professor. Que é ser professor. Curiosamente, que é ser professor é um ensino, é dar corpo ao conhecimento a alguém. E nessa base, esta habilitação conjunta pretende que haja mobilidade. Eu estou a ver, temos que contrabalançar as situações. Uma mobilidade docente, uma flexibilidade pretendida, poder acompanhar melhor os alunos, compreender melhor a questão da articulação das aprendizagens entre os níveis de escolaridade diferente. Isto até é extremamente sedutor, não tenho a menor dúvida. Simplesmente isto esbarra tudo com uma construção legal. Está formatada. Nós temos, os professores têm que se candidatar para determinados níveis de ensino específicos. Esta mobilidade. E depois, se me permitem também, quando tiver, também a construção, esquecendo, não encontra eco local. Portanto, há aqui sérias contradições e ambiguidades. Há uma organização curricular dividida por áreas de docência, por áreas de formação, com mínimos exigíveis. Há a centração no trabalho autónomo dos alunos, dos estudantes, que curiosamente a formação atual ocupa praticamente 2/3 do total do trabalho e não há, precisamos de incrementar uma cultura de trabalho nos alunos. E também, quando eu digo não é só nos alunos, mas de facto não há essa cultura de trabalho. E é facto sobre não haver essa cultura de trabalho que talvez, e não é talvez, tenho certeza, que todos temos que refletir o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer, que iniciativas desenvolver para criar essas culturas de trabalho. Depois está o epicentro na aquisição de competências. Competências burocraticamente determinadas, internacionalmente conceptualizadas, que conduz a um currículo na base da prescrição e do controle. Nunca fomos tão controlados ao longo da história como os últimos anos. Mas um controle quase permanente, apesar de ser necessário esse controle. E, portanto, a questão das competências até é algo sedutor.
Não sei. Há aqui algum problema? Nada. O epicentro é extremamente sedutor. Só que as competências mobilizam-se na ação. E nós temos as vertente profissionalizante no final do curso. Isto significa que muitos colegas, muitos professores, por vezes entendem que essas competências são da mera aplicação. Não é o aplicacionismo. Nem o aplicacionismo, nem o teoricismo resolvem a complexidade da formação de professores. Depois quero chamar a atenção que é uma drástica redução da dimensão ética, cultural, justificada pelo seu caráter transversal. E face a isto eu gostaria de consagrar determinados mitos. E se me permitem, é que há um mito de que quanto mais se avança na formação, menos a vertente, menos o conhecimento curricular e pedagógico consagrado. Que é consagrado no sentido de que o conhecimento mais importante é chamado conhecimento científico. É preciso saber. Claro que é preciso saber para ser professor. É preciso saber para ser educador. E exige conhecimentos extremamente rigorosos. Mas não é de uma transposição linear e simplista. Não basta saber para ser educador e professor. É muito mais multidimensional. E, portanto, como eu estava dizendo, a manutenção de uma matriz formativa que esquece as especificidades dos educadores de infância, professores do primeiro ciclo e professores do segundo ciclo. Esquece. Só aparece no final da formação, em curtos espaços de tempo, atravessando, anulando, dizendo que são identidades mal construídas. São identidades que não estão em conformidade com os novos. Talvez tenham razão e talvez não. Portanto, eu gostaria ainda de assinalar que há o enfoque, por último, porque há muitas coisas para discutir, um enfoque centrado na aprendizagem do aluno. Desculpem lá, mas não é suposto em qualquer contexto aprender. Claro que nos debatemos com os abandonos, temos que refletir, com algumas dificuldades, temos que refletir. Simplesmente o foco da centração na linguagem na aprendizagem é um foco que se centra mais no que se faz e como se faz e menos no porquê. Porquê das minhas ações e das consequências das minhas ações. E com isto, desculpa lá que já me estou a fazer sinal, agradeço. Fica para a discussão. Muito obrigada, professora Rosa. Passaria agora a palavra à professora Sandra. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer o convite da organização do evento e registrar minha impressão muito positiva da forma como ele está organizado, a qualidade, o acolhimento a todos, né, não só os membros das mesas, e também elogiar a estrutura da mesa. Essa ideia de partir de perguntas, eu acho que direciona para um aprofundamento de questões importantes, objetivas, né,
não é um tema que é aberto para todos e cada um vai para onde quiser, né? Então, eu acho que é muito interessante, vou copiar isso, né, nas nossos eventos lá na nossa parte, né, do Brasil. Eu queria começar falando em resposta à questão das transformações curriculares, que eu não estou me sentindo representante ou à altura de falar sobre as transformações no Brasil. Aqui temos muitos brasileiros, muitos alunos, né? Brasileiros e brasileiras que podem complementar o meu olhar, né? Mas algumas coisas partem de questões que são de domínio público, independe de pesquisas mais detalhadas, mais objetivas. Eu queria dizer assim que dentre as transformações curriculares da formação de professores no Brasil, o que tem mais evidência é uma perspectiva de profissionalização do ensino e da profissão e da docência, né? Da prática do professor. Essa perspectiva de profissionalização, inspirada no movimento homônimo que acontece na década de 80 nos Estados Unidos, ela se manifesta mais formalmente no Brasil a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1996, e essa legislação ela coloca como marco, como assim, questão central, que a formação dos professores de qualquer nível, ou seja, das séries iniciais até o nível secundário, né, que hoje não se usa mais essa expressão, que deveria ser assumido pelas universidades, né? E essa lei, ela orienta e se desdobra em outras leis, né, importantes, que detalham um pouco essa perspectiva da profissionalização. A exemplo da Lei de Diretrizes Curriculares, Lei de Diretrizes Nacionais da Educação Básica Nacional, e a Lei de Diretrizes e Bases da Formação, ou Diretrizes Curriculares da Formação de Professores, né? Essas leis, elas, no geral, nessa linha da profissionalização, elas afirmam a importância da relação teoria e prática, né? Provocando que essa relação se dê desde o início da formação desses futuros professores, que até então estava muito centrada a relação teoria e prática, ou a ida à prática, muito centrada na fase final do curso, nos conhecidos estágios, né? E a fase anterior era essencialmente teoricista, intelectualista, voltada para a acumulação de teorias, né, de informações, que em tese seriam mais à frente aplicadas, né, no contexto do estágio. Esses documentos legais também afirmam a importância da escola como um espaço complexo, que precisa ser compreendido, investigado, e não apenas um espaço de aplicação de teorias e técnicas, né, aprendidas na formação. Nessa perspectiva, o professor profissional, né, que ele seria formado por esse... Bom, antes disso, dizer que essas leis, elas redundaram também em alteração dos currículos de todas as instituições de formação de professores, né, para harmonizar com essas orientações mais gerais voltadas para essa integração, essa parceria com a escola, a integração, formação e contexto escolar. E ao que parece, essas orientações, né, expressas na legislação e nas reformas curriculares, elas visavam formar um professor profissional, entendendo esse
como aquele capaz de atuar em seu contexto de trabalho de forma autônoma, comprometida e ética diante dos desafios postos, né, no contexto escolar e da sala de aula. Portanto, capazes de inovar, o profissional capaz de inovar o currículo e a prática escolar de forma a promover o desenvolvimento e aprendizagem dos sujeitos inseridos na escola básica. Entretanto, como o tempo é curto, eu queria dizer que essa orientação mais geral, ela ainda está por se concretizar na prática, a despeito dos currículos terem formalmente ficado muito mais interessantes, né, muito mais conectados com essa perspectiva de preparar os sujeitos para efetivamente lidar com os desafios que eles irão encontrar no momento de se inserirem no contexto profissional. Na prática, ainda está por se efetivar essa profissionalização, né? Efetivamente, houve um investimento no sentido mais pragmático, né? Ampliaram-se as horas de trabalho, de presença, de articulação com o campo, né? Mas isso também é algo a ser melhor investigado, porque dentro dessa questão da relação com a prática, cabe muita coisa. Ir para um congresso pontua lá como uma presença na prática, né? Então, é muito questionável o rumo que as coisas tomaram. E, ao que parece, essa compreensão da profissionalização, ela não tem sido apropriada, compreendida, numa perspectiva mais profunda, voltada para a construção de uma identidade profissional desse professor, né? Então, as mudanças são arranjos mais práticos que não avançam nesse sentido da autonomia e nem de uma ressignificação da concepção da escola. A escola continua sendo um espaço de aplicação, visto de forma oportunista, né, nesse sentido de opção de espaço para os nossos alunos fazerem o estágio, né, um espaço que é desqualificado, né, que engendra críticas muito fortes na formação, mas críticas descomprometidas com a transformação, com a formação continuada dos professores em exercício e dessa parceria investigativa que seria capaz de formar o futuro professor, o professor em exercício e o próprio formador. Então, eu acho que... Quanto tempo? Acabou? A gente pensa que é muito tempo. Então, assim, fechando, eu acho que é importante essa perspectiva, quer dizer, essa compreensão, e eu penso que existe uma questão de fundo, né, que não interessa nem aos legisladores, né, aos políticos de uma forma geral, que os professores efetivamente se sintam, se reconheçam como profissionais, entendendo isso, não numa perspectiva tecnicista, é claro, mas nessa perspectiva mais ampla de competências, atitudes, valores, né, e de constituição mesmo, de categoria, de classe, com autonomia, para transformar a educação básica, né? Pessoas, agentes de mudança. Isso não foi a prática. Então, a essência da proposta da profissionalização, ela passa ao largo, ela também não está devidamente explicitada, seus pressupostos epistemológicos na própria legislação. O processo de implementação dessas mudanças pontuais, né, não se verificou numa reflexão mais profunda das próprias escolas, né, dos formadores. Então, é uma perspectiva vaga, né, como se diz no Brasil, muito elaborada para inglês ver, nesse caso para americanos verem, né, mas ainda está por ser efetivamente compreendida e efetivamente empreendida no nosso país, né? Claro, há pontuais, né, exceções, muitas coisas interessantes acontecendo a respeito disso,
tanto na formação quanto na escola básica, mas pensando no sentido macro, ainda é uma ideia vaga, né? E sem concretização real na prática. Obrigada. Para fazer a síntese desta primeira ronda de participações, eu gostava de salientar que o professor Vega Gil, na sua intervenção, nos falou de momentos históricos precisos e que foi-nos indicando que os momentos históricos, como disse também a professora Rosa, os momentos históricos trazem-nos propostas formativas para o professor algo diferenciadas. Muitas vezes esta diferenciação é política, podemos questionar se em termos de organização da classe profissional tem implicações para além das políticas identitárias, como também partilhou connosco a professora Sandra, e neste sentido eu gostava também que esta reflexão participasse neste debate. A professora Rosa falou-nos mais especificamente das transformações inerentes ao processo de Bolonha e dos princípios orientadores do novo modelo de formação que lhe corresponde mais esta alteração política, mais esta política pública de educação superior. E por fim, a professora Sandra falou-nos também de transformações legais e da implicação que tem no Brasil na formação de professores. Falamos aqui muito das questões dos estágios, da problematização do estágio excepcional, se deve ser profissionista, se é necessária ou é desejável esta articulação entre uma formação teórica e depois um estágio, e esta ideia remete-nos para a questão seguinte, que é uma questão que está relacionada com isto, que é que professores ou educadores estamos a desenvolver e qual é o papel da formação em contexto educativo. E eu gostaria de perceber qual a vossa perspectiva como investigadores e também como formadores de professores nesta questão. Que perfil de professores e educadores é que estamos a desenvolver? Qual é o papel das instituições parceiras das escolas que contribuem para a formação dos nossos professores neste complexo processo de formação profissional e de construção identitária? Desta vez daria a palavra à professora Rosa. Muito obrigada. Naturalmente, estamos a tratar de variadíssimas questões extremamente complexas, com múltiplas perspectivas e múltiplas crenças e múltiplas concepções. Portanto, de facto, e é nessa base. Mas a diversidade também é importante. Se pensássemos todos da mesma maneira, o que é que seria o mundo, não é? Eu gostaria de pegar relativamente não só à questão da professora Sofia, como à questão da professora Sandra. Eu percebo o que é que a professora Sandra, e sei que são linhas orientadoras nesse sentido. Ou seja, a compreensão da profissionalidade docente, o que é transversal, e no sentido transformativo, proativo e transformar. E nesse sentido, creio que este modelo não vai transformar ninguém. É um modelo aplicacionista. É um modelo que o perfil do professor e do educador é um perfil centrado na valorização da natureza académica. É preciso saber disciplinar,
Apesar de eu atualmente, desculpem lá, por vezes já não entendo o que é um professor generalista, porque já no primeiro ciclo já vai o professor de educação musical, já vai o professor de educação física, já vai o professor de informática, que por sua vez no campo da educação de infância já vai professor generalista, o professor de educação básica. E percebo o que é a professora Sandra é que era uma visão proativa, transformadora, refletir sobre as crenças, sobre as teorias subjacentes e sobre as práticas, que se fertilizam mutuamente, e refletir o que é que estamos a fazer com propósitos. Então, relativamente ao perfil, desculpem lá muitos modelos de formação, e acredito que não há nenhum modelo de formação que responda na totalidade à complexidade e à multidimensionalidade do que é ser educador e do que é ser professor. Vão dizer assim, mas isto é um discurso redondo, estás-te a recolher na complexidade. Não. Só estou a dizer que há vários modelos, mas há um modelo que me seduz imenso, que é de Zeichen. E nos paradigmas de formação, normalmente constroem-se paradigmas, ou constroem-se modelos baseados em paradigmas, normalmente de 2, eventualmente 3 modelos. E o modelo de formação, na tradição académica, que é aquele que domina a especificidade da matéria a ensinar. Está muito claro. Evidentemente precisamos dominar a exigência, mas só a exigência da matéria a ensinar, volto a frisar, não chega para ser professor. É uma faceta. E depois, com o respectivo modus faciendi, ou seja, não motiva o professor para compreender o que faz e por que o faz. Não estimulando, lá está, a análise das consequências das suas ações. E, portanto, se analisarmos o programa de formação, baseia-se ainda numa tradição académica que já há longos anos tem sido criticada. Portanto, e depois vou tentar explicar porque é que ainda não conseguimos sair dessa vertente academicista, que, curiosamente, volto a frisar, a tendência, o mito do afunilamento, que os educadores precisam de mais pedagogia, mas os professores de secundário, os professores do ensino superior precisam menos do currículo, menos de pedagogia. E não estou a defender a pedagogia por mera pedagogia. Atenção. Portanto, há uma tradição, segundo Zeichen, há diferentes tradições, e é isso que eu queria acentuar. Há a tradição académica, a tradição da eficiência social, formar para a eficiência, a competência, a todo custo. Atualmente, quando estamos a lidar com pessoas inseridas em contextos socio-histórico-culturais, que não quer dizer que não possam ser problematizados e que não devam ser problematizados. Atenção, não estou a tentar fazer uma análise linear e simplista. A tradição desenvolvimentista, porque temos que conhecer as características dos alunos, os seus contextos, responder, e ser professor é ser apaixonado, é seduzir. Seduzir o gosto por aprender, seduzir a curiosidade de conhecer, de se espantar e de refletir sobre as coisas. E é isso que não estamos a falar. Eu creio que os processos de escolarização têm matado a curiosidade natural das crianças. Matado. Desculpem. E depois, não é a tradição só desenvolvimentista, também com uma tradição de reconstrução social.
professor especialista, formar o especialista e o pedagogo, formar o executor da investigação do quotidiano, nosso quotidiano em colaboração com os outros quotidianos, formar o profissional em desenvolvimento e formar o interventor social. Digam só, como redução dos anos de formação, e não só, porque estamos a falar da formação inicial. Daí que a formação inicial e contínua se devem conjugar e fecundar. E então acho que já terminei. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Rosa. Gostava de ouvir a perspectiva da professora Sandra sobre este perfil de professor que estamos a formar. Bom, pensando no caso do Brasil, não posso falar de uma forma mais geral, e considerando o que foi dito antes, né, de que a perspectiva da profissionalização ainda não saiu do papel, não alterou efetivamente os hábitos dos formadores de professores, penso que continuamos no Brasil a formar professores para replicarem teorias e técnicas, muito mais técnicos do que profissionais, né? Entendendo que o técnico é aquele que aplica receitas, rotinas, fórmulas técnicas, e o profissional também compreende, domina, tem habilidades técnicas, obviamente, mas vai muito mais além disso, porque os problemas que ele se depara na prática não se resolvem com a mera aplicação de técnicas. Exige compreensão, crítica, recursos diversos, saberes diversos de diferentes áreas, para além das técnicas, de forma que efetivamente ele possa dar resposta, né, e superar os desafios e efetivamente ser um agente social de mudança. O que poderia ser, como seria esse perfil, na minha perspectiva, eu acho que vai caber na questão 3, já antecipando, então eu deixo para depois. Muito obrigada. Agora, professor Leandro. Bueno, una observación sobre el espacio europeo de educación superior en España. Es ahí donde me quedé y quiero hacer alguna observación general y algunas observaciones específicamente curriculares. El espacio europeo de educación superior, conocido por todos nosotros, ¿verdad?, como Plan Bolonia, tenemos tendencia a interpretarlo como autoritario, porque en realidad, ¿verdad?, es una imposición de la política a la academia. Pero hemos terminado por hacerle caso porque somos obedientes y terminamos evidentemente aplicándolo. Pero a mí a veces me embarga una cuestión, ¿no? ¿Cómo es que en Europa hemos sido capaces de construir, todavía en proceso, sin concluir, ¿verdad?, un espacio común de educación superior ante una profunda diversidad institucional y organizativa de las universidades? O sea, antes de Bolonia, cuando uno visitaba las universidades europeas, casi no encontraba elemento común ninguno. Y sin embargo, la política nos ha obligado a que converjamos, ¿verdad?, y tengamos un referente común. Y uno se pregunta, si esto ha sido así, y si porque es así, y ha sido posible en la universidad, ¿por qué no en el sistema educativo? ¿Por qué no? ¿Qué es más fácil? Porque evidentemente tenemos componentes curriculares universales por excelencia, como PISA nos está demostrando permanentemente. Es verdad que había una idea y una propuesta en la fallida Constitución de 2004. Se preveía una ley marco común de la educación en Europa, pero como esa Constitución finalmente fue rechazada, no se avanzó.
Esto lo digo porque yo en educación soy más europeísta que nacionalista. Y me gustaría aspirar a un sistema educativo que tuviera componentes comunes y componentes diferenciales, porque evidentemente yo creo que ese es el reto final de la construcción europea de la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, el proceso de Bolonia ha ido trabajando los niveles estructurales y los niveles metodológicos, las dos grandes propuestas de reforma, las estructuras y las metodologías. En la primera parte, ¿verdad?, estamos ya bastante avanzados, o casi concluyendo, es decir, las formas, el ser, los grados, etcétera, etcétera. Pero en la segunda parte, en el caso de España, yo percibo que estamos todavía en un proceso de transición. Las nuevas pedagogías están en la forma. Cuando tenemos que cumplimentar fichas, evidentemente, claro que las hacemos. Pero hay cuestiones que no nos acaban de quedar claras. Por ejemplo, la cuestión de las competencias, ¿verdad? Yo tengo la impresión, ¿verdad? He estado en la comisión de calidad durante 3 años en la graduación de pedagogía en Salamanca, y me he estudiado y reestudiado las fichas de planificación que los profesores elaboran para sus materias. Bueno, la forma funciona, el contenido deja mucho que desear. Es decir, por competencia podemos entender objetivo, podemos entender tarea, por criterio de evaluación entendemos tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en la forma institucional, ahí pues logramos hacer bastante bien. Pero las prácticas, las realidades, las metodologías, esas todavía necesitan un mayor recorrido. Y en el caso de España todavía más complejo y complicado, porque nosotros optamos, no sé si para bien o para mal, por unos grados de 4 años, 240 FTS. Porque nosotros tenemos una tendencia en España, y es que siempre que hay una reforma, nunca dar un paso atrás, siempre dar un paso hacia adelante. Es decir, cuando la casa se quema, lo mejor que uno puede hacer es calentarse, ¿verdad? Y esto es lo que hemos hecho. Teníamos nuestras titulaciones de 3 años en el ámbito del magisterio, en el ámbito de la enfermería, en el ámbito de las técnicas, etc. Y evidentemente el proceso de Bolonia fue aprovechado para dar un paso hacia adelante. Y por tanto, todos los títulos, todos los grados a 4 años. Hemos percibido que Europa no camina en la misma senda. Europa camina en el recorrido que en Portugal se está haciendo. Se camina en el bachelor y en el máster, se camina en otra dirección. Y por eso nuestro gobierno, el año pasado, publicó un decreto, evidentemente, en el que ofrecía a las universidades la posibilidad de flexibilizar la exigencia. Quiere decir esto que no todos los grados tendrían que ser de 4 años, sino se podían hacer de 3. Esto parece que procedía de la demanda de ciertas universidades en Cataluña. Bueno, pues ese decreto, en términos universitarios, ha sido un fracaso rotundo. Fracaso rotundo. Rechazado por ciertos sectores de la política, rechazado por los colectivos de estudiantes, rechazado por las universidades, que han dicho, ¿cómo? ¿Qué nos está ofreciendo el gobierno? Que evidentemente en Salamanca tengamos un grado de maestro de educación primaria de 3 años y en Valladolid lo tengamos de 4. Eso es inconcebible, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, evidentemente, un rechazo profundo. Y quizás algo de competitividad necesitamos en nuestros procesos y en nuestras instituciones. En relación al currículum, y termino brevemente, nosotros procedíamos de una tradición, como veíamos en términos de formación de maestros, especialista, superespecialidad, en contra de la tradición de otros países como Francia. Y ahora el espacio europeo nos ha reconducido y tenemos maestros generalistas. Por eso solamente ofrecemos
dos grados, el grado para educación infantil y el grado para educación primaria. Es decir, una perspectiva más genérica, ¿verdad?, de la función docente para la enseñanza primaria. Y si el espacio europeo ha apostado por competencias, sin embargo nuestras prácticas pedagógicas siguen trabajando, siguen organizándose, siguen desarrollándose en función de la asignatura, en función de la materia, que tiene otras connotaciones, tiene otras exigencias, tiene otras formas de trabajar. Y bueno, decir finalmente que yo tengo a veces la impresión de que, porque yo podría decir que este modelo desde nuestra perspectiva en España es un modelo vertical, paternalista, inercial, etcétera, etcétera, a veces tiene de que las reformas permanentes, el estado permanente de reformas se hace para que nada cambie, ¿verdad? Yo a veces con los alumnos vienen de política educativa y me vienen indicando que en España hay demasiadas leyes educativas, ¿verdad? Y que los partidos conservadores siempre hacen malas políticas y los partidos progresistas siempre hacen buenas políticas. Y yo no me canso de decirle, olvídense ustedes de los tópicos y, aunque sean ciertos, sitúense en otra perspectiva, en lo que yo llamo la otra orilla del río, ¿verdad? Porque así podemos hacer análisis creativos, podemos hacer análisis interpretativos de la realidad. Y al final, digo, explicarme qué es lo que ha cambiado realmente en España a pesar de tantas leyes. ¿Ha cambiado el modelo de educación? ¿Han cambiado las metodologías? Nosotros tenemos un modelo que se fijó en 1990, el modelo comprensivo, y ese es el que se mantiene. Lo ha mantenido incluso la LOMCE de 2013, elaborada por el Partido Conservador. Incluso ha reforzado la comprensividad. La ha reforzado. Por tanto, ¿qué quiere esto decir? Quiere decir fundamentalmente que los cambios, por eso yo hablo del proceso de Bolonia no de un cambio, sino de un recambio. Hemos cambiado piezas, ¿verdad?, para permanecer donde estábamos y como estábamos, ¿no? Porque en el fondo los cambios los hacen los protagonistas, los actores, y en este caso los profesores. Y esos cambios requieren también un cambio de cultura, un cambio de códigos, un cambio de mentalidades. Y las mentalidades, como nos explican los especialistas, requieren tiempo, requieren generaciones. Por tanto, aunque cambiemos las formas, ¿verdad?, las prácticas, el quehacer diario, las metodologías, los procesos de acceso al conocimiento, requieren mucho más tiempo. Y es ahí donde estamos nosotros, desde mi perspectiva, en el caso de España, en un proceso todavía de transición, ¿verdad? Por tanto, yo no critico el modelo del espacio europeo, porque en definitiva no es más que una filosofía, ¿verdad? Lo que pongo en cuestión un poco es que no seamos capaces de avanzar más hacia la objetividad, hacia la planificación, hacia el acompasamiento entre la planificación y la realidad, etcétera, etcétera. Que no seamos todavía capaces de articular este nuevo modelo pedagógico que procede del ámbito anglosajón, evidentemente, y que hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Y yo siempre digo, tenemos que ir algo más allá y no hacer como en la analítica sociológica el cómo sí. Nosotros teníamos un sociólogo de la educación que falleció muy joven, hace unos años, Carlos Lerena, y a mí me gustaba muy mucho, yo leía muy mucho sus escritos, ¿no? Y él trabajaba siempre con esta fórmula, cómo sí, el hacer como sí. Y evidentemente hacemos como si enseñáramos, hacemos como si instruyéramos, ¿verdad? Hacemos como si trabajáramos. Y los alumnos hacen como que aprenden, ¿verdad? Hacen como que trabajan, hacen como que construyen, etcétera, etcétera. Pero cuando indagamos un poco, ¿verdad?, todo eso está a flor de piel, ¿verdad? En el fondo, ¿qué es lo que no
lo que no poseemos, el conocimiento. Y claro, ahí entraríamos en otro debate que recuerdo un compañero de filosofía que me decía, bueno, ¿qué información y conocimiento? ¿Verdad? Porque los conceptos, yo insisto mucho en los conceptos, porque tienen significaciones diferentes. Y me decía el compañero filósofo, vamos a ver, Leoncio, vamos a ver cómo distinguimos información y conocimiento. Y me ponía un ejemplo, metafórico, pero que evidentemente a mí me sirve para discernir. Y me decía, te acercas a una agencia de viajes, tú piensas ir a Grecia, te acercas a una agencia de viajes, ¿verdad? Y prevés dentro de 2 meses ir a Grecia, y te dan folletos informativos sobre el Partenón, la Acrópolis, la columna de Trajano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes? Información. Cuando realmente dentro de 2-3 meses tú visitas Grecia y vives, vivencias, incorporas, ¿verdad? Inyectas tu proyección personal a esa columna, a esa Acrópolis, etc., entonces has hecho la traslación. Ya se convierte en conocimiento. Es verdad, el conocimiento al final, evidentemente, sí lo es personal. Está incrustado en la cultura, está incrustado en la personalidad, tiene significaciones personales, ¿no? Y esto es lo que a veces nos cuesta, ¿no? Pero yo creo que es el futuro, es decir, yo desde mi punto de vista es el gran reto que yo me planteo constantemente en mi trabajo pedagógico. Nada más. Esta vez não vou fazer uma síntese porque eu acho que as comunicações se complementaram de uma forma extraordinária. E como a professora Sandra referiu, a próxima questão está muito relacionada com esta. E, portanto, eu perguntava já à professora Sandra da sua experiência como formadora, professores e educadores, como pensa que se deve ou se pode organizar um processo formativo que responda aos desafios da atualidade. Não existe uma fórmula, uma receita, mas eu acho que tem algumas diretrizes importantes que penso que podem ser generalizadas independente das fronteiras dos países, né? Nesse contexto de globalização. E um primeiro aspecto que eu defendo como uma dessas diretrizes para um processo formativo que responda aos desafios atuais da sociedade e da escola é adotar como foco o desenvolvimento de competências cognitivas, complexas e profissionais. Essa é uma questão relativamente polêmica, especialmente no Brasil, porque se ouve o termo competência e se associa à história do mercado de trabalho e que então nossa tarefa da universidade não é formar para o mercado de trabalho. Mas eu penso que se nós queremos que os nossos professores que formamos, sejam efetivamente capazes de lidar com os problemas complexos, né, incertos, imprevisíveis que eles se deparam e continuarão a se deparar nas escolas, não tem como não investirmos nessas competências, né? E quando eu penso em competências, quando falo de competências cognitivas complexas, estou falando de coisas aparentemente simples, que parecem óbvias, mas que efetivamente pouco ensinamos. Ensinar aos estudantes desenvolverem a capacidade de compreender, e compreender algo muito complexo, né? Compreender não é olhar a gestalt da informação, a ideia, bom, é isso. Compreender exige análise, exige destacar as unidades de sentido, comparar, classificar, para depois, né, formular uma síntese crítica, né? Então, outra competência importante é de criticar, não no sentido do senso comum de ser contra algo, mas no sentido de saber construir argumentos a partir da análise de diferentes aspectos, numa perspectiva de entender e propor mudanças, né, para aquela situação que está sendo criticada, aquele fenômeno criticado, né?
aprender a tomar decisões, a elaborar soluções consistentes com base nas teorias para os problemas concretos que estão estudando e se deparando. Então, eu penso que essas competências, e entre outras profissionais, elas são fundamentais para essa capacidade de autonomia do sujeito. E como formar essas competências? Bom, antes disso, dizer que essas competências, elas não são suficientes. Como disse a professora Rosa, a questão das atitudes, dos valores são fundamentais, porque você pode ser muito competente e usar essa sua competência a serviço do mal, a serviço não do bem comum. Então, mas essas coisas, elas não se excluem, elas se articulam, elas podem ser abordadas no mesmo processo de reflexão sobre os desafios da prática. Não significa acumular, acrescentar conteúdos. Trabalhar competências, trabalhar atitudes e valores não significa ampliar a carga de teorias no currículo, e sim implica numa nova forma de abordar o processo de formação, que aí é o segundo ponto que eu queria sugerir desse currículo, né, dessa perspectiva de formação, é que assumir os desafios da prática como ponto de partida e ponto de chegada. Ou seja, é tirar a prática do lugar secundarizado, caudatário, né, de aplicação, para ser o ponto de partida da reflexão, da construção do próprio currículo. Então, seria desejável que se construíssem problemas, né, articulando com a própria realidade concreta das escolas, formulassem problemas desafiantes que seriam eixos do processo formativo, que agregariam todas as formações, quer dizer, todas as disciplinas, né? A sociologia entrando para ajudar os alunos a compreenderem sociologicamente os desafios e não aprender teorias sociológicas, e isso assim com todas as outras, né? Um outro aspecto importante é estabelecer uma relação de colaboração e pesquisa e formação, da formação com a escola básica, não vou desenvolver sobre isso. Investir no ensino com pesquisa, porque não se trata de apenas abordar a prática, aplicar e ampliar a carga horária numa visão idílica de vamos à escola aprender com a escola, vamos à escola para problematizar junto com os que lá estão a realidade atual e as possibilidades de mudança, e isso passa pela pesquisa, que já vai desenvolvendo também competências cognitivas e profissionais importantes, né? E outro aspecto para fechar, a ideia de assumir a pessoa, né, do aluno, e aí trazer essa questão das atitudes e valores, né, e provocar a emergência, a ressignificação, a compreensão e ressignificação das crenças, das representações, da história. E aí, tanto isso ser feito a partir das situações concretas, como aborda, como vive, como sente, né, os momentos de prática, mas também trazendo histórias de vida e outros caminhos que são profícuos, né, para que seja ressignificado essa carga, né, de visão do que é ser docente, que é construída ao longo da história. E, por fim, não vou falar, não vou desenvolver, mas a questão de implementar no processo formativo uma mediação docente, né, que seja inspiradora de tudo que se propõe teoricamente, né, que seja isomórfica, que seja capaz de inspirar efetivamente esses sujeitos a implementar a partir da sua própria vivência no contexto formativo daquilo que se propõe que eles façam. Isso implica que o professor precisa assumir a reflexão sobre a prática, o formador, e investir em processos formativos, especialmente pela via da pesquisa, da pesquisação com os pares, né? Quem sabe em torno daqueles problemas eixos do currículo e, bom, e assim fechar um círculo virtuoso. Né? Desculpe. Não, temos um problema, começámos um pouco mais tarde e não podemos comprometer o painel que a seguir vai
vai ocorrer. Portanto, temos que, de facto, diminuir o espaço da mesa e temos muito pouco tempo para terminar. A quarta questão estava relacionada com as questões do modelo educativo de formação que implicitamente também têm percorrido as respostas. Portanto, eu passava a palavra ao professor Regas e eu lhe pedia a maior brevidade possível, quase como nota final. Algunas ideas al final, exactamente, algunas ideas de reflexión. Creo que necesitamos ver la formación fundamentalmente como campo de investigación. Esto está ya ocurriendo en algunos países de nuestro entorno grande, ¿no? Y creo que es un buen elemento entender el proceso de formación desde la perspectiva de la investigación, a lo cual en este caso en España no estamos acostumbrados. En segundo lugar, yo percibo también que a veces los medios terminan enmascarando el mensaje. Tengo la impresión, ¿verdad?, de que tenemos demasiados paneles, demasiados cuadernos digitales, demasiadas pizarras digitales, demasiados ordenadores, ¿verdad?, demasiados programas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que, desde mi perspectiva, deberíamos poner un poco de orden. Un poco de orden. Me da la impresión de que estamos cayendo en una inflación de medios que al final terminan desvirtuando la función docente. Porque la función docente es innovadora, es creativa, no es recetaria, no es técnica, como decía antes la compañera. Y evidentemente puede que los medios, si no se usan adecuadamente en el proceso, terminen por sustituirnos, ¿verdad? Y no dejo de pensar en Delors cuando escribía el libro de La educación en Cerro Tesoro en 1996. Y se estaba planteando el debate en relación con el docente. ¿Va a seguir existiendo? ¿Va a desaparecer? ¿Se va a necesitar? ¿No se va a necesitar? Y recuerdo un libro de OCDE 2001 que planteaba esta cuestión, ¿no? La escuela del futuro, y dibujaba 6 escenarios, ¿verdad?, en relación a 3 vectores: la recomposición de la escuela, la desescolarización o la rearticulación de la escuela en función de Internet y de los medios. Planteamos 6 posibilidades y 6 escenarios. Bueno, lo que quiero decir es que Delors terminaba diciendo: el docente en el siglo XXI seguirá existiendo. Lo que tendrá que hacer es cambiar de papel. Es decir, que si en el siglo XX ha sido un instructor fundamentalmente, un enseñante, ¿verdad?, en el siglo XXI tendrá que ser fundamentalmente un educador, ¿verdad? Y quizás esa sea la clave, un educador. Y un educador del siglo XXI, desde mi perspectiva, tiene que ser capaz, y la función de los formadores está ahí, tener herramientas, tener estrategias, ¿verdad? Porque quizás la información está, ¿verdad? Lo que falta para discernir, para discriminar, etcétera, son esas claves, ¿verdad?, que necesita el docente y necesita el formador ayudarle a construirlas al docente para que sea capaz de organizar, sea capaz de discernir, sea capaz de discriminar. Y finalmente, también hay una cuestión que fundamentalmente me preocupa y sobre la cual también hago algunas reflexiones y escribo desde la perspectiva internacional. Eso es propio sobre España, pero quizás también pueda servir para Portugal. Tenemos que replantearnos el acceso a los programas de formación. Tenemos que replantearnos. En España está visto desde la perspectiva del acceso a la universidad. Un modelo muy cultural, si se quiere, aunque justamente este curso se va a iniciar una reestructuración que es más competencial. Pero la lectura internacional, demostrada en informes, en investigaciones, etc., nos indica que
aquellos países que son más eficientes, digamos, en términos competenciales, ¿verdad? Tienen articulado un proceso de acceso exigente, riguroso, selectivo. La palabra selección tiene sus connotaciones y no quiero entrar en esas connotaciones, ¿verdad? Pero algo debemos hacer, porque de esto depende muy mucho la calidad de la formación que ofrezcamos, las estrategias de reclutamiento y la calidad final de la enseñanza que pueda llevarse a cabo en las prácticas escolares en los centros educativos. Nada más. Muito breve. Muito breve, muito breve. Concordo totalmente com a professora Sandra, naturalmente, porque é reorientar a formação para a capacidade de conhecer, de pensar sobre e de agir fundamentalmente. Perspectivar a formação na inversão do trabalho profissional. Não é distante, não é lá uma vertente aplicacionista. E também, o que eu digo, apesar de haver algumas críticas, não quer dizer que não haja aspectos transversais de concordância. Agora, é fundamental perceber que ser saber científico ou profissional global se desenvolve dentro da profissão. Como dizia Sérgio Nisa, devolver a formação às coisas da profissão, que eu adoro. Porque ultimamente tem estado afastado das coisas da profissão. E nesse sentido, tem que ser um trabalho não como um somatório das partes, cujos pesos se adicionariam, mas perspectivar como imersão no trabalho e tempos depois no contexto profissional, no sentido de desconstruir, debater e refletir criticamente. Muito obrigada, havia mais coisas a dizer. Muito obrigada pela brevidade desta última intervenção. Como já perceberam pelo adiantado da hora, não vai haver espaço de debate, mas agora há um pequeno intervalo que eu penso que poderemos utilizar para colocar as questões de uma forma mais pessoal. Muito obrigada pela vossa atenção.